Queridos, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Sejam todos bem-vindos, você está no canal Pitado Teologia. E nós vamos falar hoje sobre 7 dificuldades para o homem ser salvo. Eu gostaria de, antes de começar esse vídeo, você se inscrevesse no canal e deixasse o like aí e enviasse esse vídeo para alguém mais, tá? Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Nós vamos refletir hoje em Mateus capítulo de número 19, capítulo 19, versículo 16 ao versículo de número 30. Não será uma reflexão muito longa, porque eu quero destacar aqui 7 coisas rápidas a respeito da dificuldade, tá, da pessoa ser salva. Nessa passagem de Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 30, é a passagem do jovem rico, quando Jesus ele se encontra com o jovem rico que lhe questiona sobre o que ele deve fazer para ser salvo. Ou seja, a ideia que ele tem de salvação está relacionada às obras. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O Senhor então vai e remete-lhe às Escrituras. Veja o que está escrito nas Escrituras. O que as Escrituras dizem. Pratica o que está nas Escrituras. E Jesus cita ali os mandamentos, né? E ele diz, isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. E o Senhor então vai e lhe diz, então lhe falta uma coisa, vai, vende tudo que tu tens, desapega das coisas materiais, desapega de riquezas terrenas, dá tudo aos pobres, vem e me segue. E a Bíblia diz que ele, baixando o rosto, saiu triste porque era dono de muitas riquezas. Os discípulos questionaram e Jesus olhou para os discípulos e disse, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos disseram, quem se salvará então? E o Senhor disse que para os homens isso pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, meus queridos, nós percebemos aí uma dificuldade desse jovem ser salvo. A dificuldade que ele encontrou foi a questão de renúncia, foi de questão de amor às riquezas, tá bom? Mas das 7 dificuldades que eu quero aqui destacar que são, né, aí empecilhos para que os homens eles sejam salvos. A primeira delas que eu quero destacar é o que está em Tiago capítulo 4, versículo de número 4. Amor ao mundo. É difícil, é uma dificuldade muito grande para as pessoas serem salvas a questão do amor ao mundo. Amor ao sistema que controla o mundo. E quando eu falo amor ao mundo, eu estou falando de pecado, estou falando de práticas pecaminosas. As pessoas elas não querem, tá, abrir mão das práticas pecaminosas, elas não querem abrir mão do pecado, não querem renunciar ao pecado para assim serem salvas. A salvação, ela exige renúncia. Eu não posso buscar a salvação se eu não renunciar ao pecado. É uma incoerência eu querer ser salvo e não querer renunciar ao pecado. É necessário renunciar ao pecado para que eu possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. É necessário arrependimento. Arrependimento daquilo que a Bíblia diz que é pecado. E que a Bíblia diz que é pecado, ok? A segunda dificuldade que faz com que, para que o homem seja salvo, é a questão dos parentes que se opõem. Existem muitas pessoas que elas têm medo de ir para os pés de Jesus por causa dos parentes que se opõem. Maridos que batem na esposa se ela tentar se converter. São os pais que batem nos filhos se tentar se converter. Ameaça de separação no casamento se a pessoa for para os pés de Jesus. Então, os parentes que se opõem é uma grande dificuldade para o homem ser salvo. Mas nós cremos naquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 19. Para Deus
tudo é possível. Se você quer ser salvo, se você busca a salvação e anseia a salvação, e você está passando por essa dificuldade de parentes que se opõem, Deus é poderoso para intervir nessa situação e fazer uma obra extraordinária. Se você quer ser salvo, se o desejo de ser salvo está no teu coração, se você quer renunciar ao pecado, renunciar ao mundo para viver para Deus e está esbarrando aí nessa dificuldade, Deus é poderoso para lhe ajudar nessa questão. Deus pode mudar o coração deles, Deus pode mudar o modo deles de ver, o pensamento deles, para que eles não sejam empecilho para você servi-lo. A terceira é a indecisão. Pessoas indecisas, não sabem o que quer. Tiago diz, escrevendo na sua carta, ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias, ele diz: até quando vocês ficarão nessa indecisão? Se Baal é Deus, servi-o. Se o Senhor é Deus, servi ao Senhor. Então, a indecisão é uma grande dificuldade para que o homem seja salvo. A pessoa é indecisa. A pessoa não sabe o que ela quer da vida dela. A pessoa tem ele fica transitando ali em várias coisas e ele não decide absolutamente nada. E queridos, questão de salvação é questão que tem que ser decidida com urgência. Em quarto lugar, o medo dos prejuízos pessoais. Como esse jovem aqui, ele, da passagem de Mateus capítulo 19, versículo 16 a 30, ele também esbarrou bem aqui nessa dificuldade. Apego, medo dos prejuízos pessoais. O que foi que o Senhor Jesus disse? Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E ele foi embora triste, e a Bíblia registra que ele saiu triste porque ele era dono de muitas riquezas. Então, o medo dos prejuízos pessoais, eles são uma grande dificuldade para a pessoa ser salva, porque o amor dela está nas coisas materiais, estão nas coisas que ela possui, estão nas coisas que ela tem. Ela tem medo de perder os amigos, tem medo de perder os companheiros ali das noitadas, porque ele não participará mais desse tipo de noitada, ele não participará mais desses ambientes pecaminosos, vai perder ali os seus amigos de pecado, que lhe oferece ali a bandeja do pecado para ele se saciar. Ele não vai ter mais esses amigos, porque agora ele vai participar da mesa do Senhor. Então, os prejuízos pessoais serão necessários para que ele seja moldado à imagem de Cristo. Porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, ele despiu-se de sua glória, se fez a semelhança de homem, para que, como homem, ele vencesse todos os inimigos dos homens e triunfasse sobre todos eles. Glória a Deus. Então, o medo dos prejuízos pessoais impedem muitas pessoas de se chegarem ao Salvador. A renúncia a coisas pessoais, a coisas que só tem um valor aqui na terra, um valor terreno, elas chegam a ser uma grande dificuldade para as pessoas. Quinta dificuldade para que a pessoa seja salva, você aproveita e já se inscreve aí no canal Pitar Teologia. É o apego às riquezas. Esse jovem também, ele tinha essa dificuldade. O Senhor Jesus apresenta a riqueza em Mateus capítulo 6 como Mamon, um Deus, um ídolo. Tem pessoas que idolatram o dinheiro. Tem pessoas que o seu Deus é o dinheiro. Queridos, a Bíblia em momento algum, ela proíbe, vamos dizer assim, a nós termos riqueza, nós termos dinheiro, que a Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, ela faz com muita veemência um alerta quanto ao amor ao dinheiro.
é o amor nos possuir. Nós, de acordo com a Bíblia, é que devemos possuir o dinheiro e não o contrário. O dinheiro não pode nos possuir. O dinheiro não pode ser a nossa segurança. E ele quer passar isso. Ele quer passar uma sensação de segurança. Não, eu posso fazer isso aqui porque eu tenho dinheiro. Eu posso fazer aquilo ali porque eu tenho dinheiro. Eu posso fazer isso aqui porque eu tenho dinheiro. Se der algum problema, o meu dinheiro vai me socorrer. É isso que ele quer passar para as pessoas. É o apego desenfreado às riquezas. É mamon. Deus, o dinheiro é o Deus da vida de muitas pessoas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor a ele, o apego a ele. Então isso aí, o apego às riquezas, também foi uma dificuldade que esse jovem aqui esbarrou. E ele não conseguiu vencer essa dificuldade. A sexta dificuldade é a indisposição para perdoar. Sabemos que é quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, é necessário perdoar os desafetos, perdoar os nossos inimigos, amar quem nos fere, abraçar as pessoas que são, por assim dizer, nossas inimigas, né? Porque a Bíblia nos ensina isso: orar, perdoar, amar. E muitas pessoas, elas têm uma indisposição para perdoar. Elas não gostam de perdoar. Elas não perdoam. Elas não querem perdoar. E isso acaba sendo uma grande dificuldade para essa pessoa ser salva. Ela diz: não, eu até entendo que eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu não consigo perdoar fulano de tal. Eu não consigo perdoar ciclano. Então, não conseguir perdoar, não conseguir liberar perdão é uma dificuldade para a pessoa ser salva. Porque Deus nos perdoa. O maior ofendido é Deus. Nós ofendemos a Deus quando nós pecamos. E mesmo assim, Deus nos perdoa. Às vezes nós não queremos perdoar as pessoas porque elas nos feriram, elas nos ofenderam, mas quantas vezes nós não já ofendemos a Deus? Quantas vezes nós não já ferimos a Deus com pecado? Quantas vezes nós não já irritamos a Deus com o nosso pecado? Mas mesmo assim, Ele nos perdoa. Mesmo assim, Ele está com os braços abertos para liberar perdão sobre a nossa vida. Então, a indisposição para perdoar é a sexta das 7 dificuldades para o homem ser salvo que eu estou listando aqui. E a 7ª dificuldade é a falta de fé. Algumas pessoas, elas não são salvas porque elas não têm fé. Elas não creem em Cristo como o único Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. João escreve no capítulo de número 1, versículo 11 e 12, dizendo que ele veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não receberam, os judeus. Mas todo aquele que o receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo escreve aos Romanos, Paulo diz que se com a boca confessarmos a Jesus como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Nós não somos salvos pelas obras, não somos salvos porque somos bonzinhos, não somos salvos porque fazemos boas ações. Nós somos salvos porque nós cremos no Cristo vivo, no Cristo que veio, que se despiu da sua glória, se fez em semelhança de homem, desceu à terra, morreu em favor dos pecadores, ressuscitou ao 3º dia, foi assunto aos céus e está hoje sentado à direita do Pai para interceder pela sua igreja, preparar a sua igreja para o dia do encontro aguardado com Ele. Então, meus queridos, a falta de fé, ela é um problemão para a pessoa ser salva. Mas a Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude, que Deus levante pessoas para levar a palavra de salvação a outras pessoas
e assim fazer com que nasça no coração das pessoas que não têm fé uma fé, para que elas sejam salvas para a glória de Deus. Então essas são as 7 dificuldades que eu listei aqui rapidamente para o homem ser salvo, ok? Que Deus nos guarde, tá? Disso aqui ser um empecilho para nós servirmos a Ele, para nós sermos salvos, e que Deus ajude as pessoas que elas estão aí impedidas por essas dificuldades para ser salvas. Que o Senhor possa dar o escape para essas pessoas e darem força, estratégia, sabedoria e conhecimento para que elas vençam essas dificuldades e assim elas possam serem salvas para a glória do nome de Jesus. Queridos, muito obrigado por você ficar até aqui. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue abençoando você e sua vida. Até o próximo vídeo. Se você tem alguma ideia de vídeo, não se esqueça, escreva aqui no comentário, que nós estaremos vendo com todo carinho, pesquisando e fazendo aí esse conteúdo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.